voltei! Professor Andreas na área aqui mais uma vez pra gente falar sobre circuitos elétricos, povo. Só que essa aula, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma revisão sobre capacitores, pra gente poder estudar circuito RC. O que é um circuito RC? Circuito RC é um circuito que tem dentro dele tanto resistores quanto capacitores. Fechou? Então, bem legal, bem tranquilo esse começo agora, e depois a gente continua e vamos aprofundar tudo que der. Você vai se tornar o maior cabeçudão de circuitos elétricos do planeta, você vai ver só. Vamos lá. Sobre capacitores, o que você tem que lembrar? Capacitor é um dispositivozinho desse estilo, cara. Quando você vai numa eletrônica, você vai comprar um dispositivo dessezinho aqui, você fala, ei, me dá um capacitor aí. Ele vai te trazer provavelmente esse pretinho aqui. Esse capacitorzinho pequenininho, a gente chama capacitor cerâmico. Para que servem esses capacitores? É sempre para a mesma coisa, meu. Ele armazena energia e libera de forma rápida. Então o capacitor ele vai servir para isso. Lembrando, como que a gente desenha? Como que a gente desenha um capacitor? É assim, ó. Professor, isso aqui, que estranho que está na tela, a gente desenha daquele jeito ali? Exatamente. Então o capacitor a gente vai desenhar desta maneira aí. Por quê? Capacitor, ele tem placas paralelas. O mais comum é um capacitor de placas paralelas. O que são isso? O que é isso, na verdade? São duas placas metálicas que são paralelas entre si e eu ligo fiozinhos nelas. Ou seja, você pode fazer em casa um capacitor se você quiser. Isso é muito top, isso é muito legal. Detalhe, ó, essa figura aqui, no caso, tá vendo que ele é cilíndrico? Pois é, se você abrir um trocinho desse, sabe o que vai ter lá dentro? Vai ter duas placas metálicas, olha só, enroladas entre si. Sério, professor? E entre essas placas metálicas, eu tenho que colocar um dielétrico. Professor, o que é isso aí, hein? Dielétrico é um isolante. Por que você não falou isolante, então? Porque as pessoas chamam de elétrico, cara. Não sei por quê. Enfim, tem que ter entre as placas do capacitor um isolante. Sacou? Por quê? Porque se não tiver o isolante, esse cara não vai ser capaz de armazenar energia. E a ideia é o seguinte, ó. Eu vou ligar este fiozinho aqui desta placa num polo negativo de uma pilha e ligo o outro fiozinho no polo positivo de uma pilha. E quando isso acontecer, perceba exatamente o que vai haver, ó. Elétron vai sair daqui e vai chegar aqui, ó, nessa plaquinha. E como não tem mais para onde ir, ela vai se depositar naquela plaquinha. Aí que tá o negócio bem legal. Ela se deposita nessa plaquinha e você sabe que elétron repele elétron, certo? Então, esses elétrons aqui, eles vão repelir os elétrons dessa placa e ir embora. Daí os elétrons daqui vão embora. Vão embora! E vão chegar aqui. De modo que esta plaquinha, ela vai ficar positiva. E quando isso aconteceu, povo, eu carreguei este capacitor. Show? Ele está lá carregado. Por isso que ele consegue armazenar energia. Ele armazena energia, olha a palavrinha certa, armazenando cargas elétricas, tá? Ele armazena energia, armazenando cargas elétricas. E você tem que lembrar que quando tem uma plaquinha positiva e uma negativa, ó, o que vai acontecer? Vai ser formado um campo elétrico, um céu. Só do positivo, ó, um céu, campo elétrico uniforme. E é assim que a energia é armazenada. Sucesso? Beleza? Professor, aonde que eu uso os capacitores? Ó, exemplo, taser. Então um taser é um capacitor massa, porque ele armazena energia e ele quer liberar essa energia inteira de forma rápida. É assim que o taser funciona. Outra ideia, o desfibrilador. Né? Daí você fecha o circuito aqui para dar uma carga no teu coração, tentando reanimar. O desfibrilador é um capacitorzão também. Sucesso? Outra coisa, você que tá no computador porventura aí e você vai na tecla do computador, as teclas, povo, são capacitores, sabia disso? Cada teclinha dessa que você tá no teu teclado é um capacitorzinho, que quando você aperta a placa faz assim, ó. Esta variação de distância entre as placas é o que vai de informação para o computador para ele saber que você está apertando exatamente aquela tecla lá. Sacou? Então também é um capacitor. Enfim,
Onde habitam os capacitores? Tá aqui, ó, exemplo de capacitores. E a gente utiliza esta equação monstro aqui para resolver tudo em capacitores. Lembra? É o Q igual a C vezes U. E cuidado para não falar a palavra feia. Q igual a C vezes U. Q é quantidade de carga. C é a capacitância do capacitor. E o U, professor? O U é a DDP formada no capacitor. O U, a ideia é o seguinte. Ó pra cá. Ó pra cá. Se isso aqui, se a pilha tem 9 volts e você carregar aquele capacitor, esse capacitor também vai ter 9 volts. Sacou? Esse é o U. É o U, a DDP, entre as placas do capacitor. Isso aqui é medido em volts, professor. Exatamente. O Q é medido em Coulomb. Lembre-se que vai aparecer para você bastante microcoulombs. Micro é essa letrinha aqui. Micro. O micro, para você transformar em coulomb, você multiplica por 10 a menos 6, tá? 10 a menos 6. Remember esse negocinho aí. Beleza. E o Czão, professor? O Czão, ele é chamado de capacitância do capacitor. É capacitância do capacitor. O que é isso? É a capacidade, a capacidade que um capacitor tem de armazenar energia. Esse é o Czão. Capacidade que um capacitor tem de armazenar energia. Lembrando que esta capacitância é medida em Farad. Farad, em homenagem ao Michael Faraday. Povo, essa capacitância, ela depende de 3 coisas. Você não precisa saber para este capítulo em específico, mas só para lembrar rapidão, ó, a capacitância depende do epsilon, do A e do D. Depende do tamanho das placas, tá? Depende da distância entre as placas e depende do epsilon, que é justamente a permissividade elétrica do isolante que está aqui no meio. Quanto mais permissivo ele for, menos esse capacitor ele vai poder armazenar energia. Quanto mais isolante ele for, mais ele vai conseguir armazenar. Sucesso? Tudo bem? Então, ó, a capacitância depende desses 3 caras. E ele é uma constante para um capacitor. Então, quando você vai... Volta lá, professor. O slide. Voltei. Aqui. Quando você vai comprar um cara desse aqui, meu, ele tá lá nas especificações dele assim. Ele só pode ser ligado até, sei lá, 50 volts. E a capacitância dele é de 100 microfarads. Essa é a especificação desse capacitor. Sacou? Então, ele fala da capacitância lá quando você vai comprar. Beleza, prof. Tô sabendo tudo isso aí. Tá, a última coisa que eu queria te mostrar é o seguinte. Quando a gente faz o gráfico desta equação, que C vezes U, ó. Quando a gente faz o gráfico dessa equação, o gráfico dessa equação é uma reta, tá? Se é uma reta, eu vou desenhar o quê? Uma reta. Isso, eu vou desenhar uma reta. Agora, se eu fizer a área deste gráfico, a área deste gráfico me dá a energia que eu tenho, que o meu capacitor ele armazena em joules. A energia de fato, tá? Quando eu faço a área daquele gráfico, ele me dá a energia. Povo, olha essa. A área do gráfico, a área desse triângulo é o quê? É base vezes altura sobre 2. Então, para eu calcular a energia armazenada por um capacitor, o que eu faço? Eu uso a base. Quem que é a base? É o U, professor. É a base vezes a altura, que é o quê? Isso tudo sobre 2. Eita, professor! Chegamos na fórmula, né? Sem querer. Pois é, chegamos na equação de energia armazenada pelo gráfico. Show? Pela área do gráfico. Daí eu posso brincar, se eu quiser, juntar essa com o Q igual a C vezes U e chegar nessas 2 equações, né? Se eu quiser. Mas não precisa não, né? Só saber uma já resolve todos os problemas da nossa existência. E ó, pega lá pra mim, por exemplo, a questão 2 do DH. Questão 2 do DH, ela vai falar o seguinte, ó. Isso, lembrando, isso é uma introdução ao circuito RC, tá? Uma introdução ao circuito resistor-capacitor. Vamos lá. Questão da PUC PR 2016, galera do Paraná. Olha só, fibrilação ventricular é um processo de contração desordenada do coração. Ó, biologia, hein? Que leva à falta de circulação sanguínea no corpo,
chamada parada cardiorrespiratória. Ai meu Deus, tô com medo, professor. Mas ó, o desfibrilador cardíaco é um equipamento que aplica um pulso de corrente elétrica através do coração para restabelecer o ritmo cardíaco. Ah, ainda bem, professor. O equipamento é basicamente um circuito de carga e descarga de um capacitor. Ó, te falei isso aí, te dei todo o bizu, né? Pois é. Ou banco de capacitores, ou vários capacitores juntos. Dependendo das características da emergência, o médico, o que ele faz? O médico controla a energia elétrica armazenada no capacitor dentro de uma faixa de 5 a 360 joules. Olha que legal. Ele pode aumentar a carga ou pode diminuir a carga do desfibrilador. Ó. Suponha que o gráfico dado mostra a curva da carga de um capacitor de um desfibrilador. Então o gráfico que ele deu mostra isso aí. O equipamento é ajustado para carregar o capacitor através de uma diferença de potencial de 4.000 volts ou 4 kV, mesma coisa. Qual o nível de energia acumulado no capacitor que o médico ajustou? Nível de energia acumulado no capacitor. Povo, eu tenho um gráfico Q por V, ou Q por U, foi o que a gente fez lá, né? E a gente chegou na fórmula junto. Como que a gente chegou na fórmula junto? A gente fez a área desse gráfico. Confere? E a área deste gráfico é numericamente igual à energia armazenada pelo capacitor. Então vamos lá, vamos fazer a área de novo. De novo, professor? Isso, vamos fazer de novo. Só que ele quer, ó, qual é o nível de energia? Através de diferença potencial de 4 kg. 4 kg é aqui, ó, é no meio. Eu não vou fazer a área total, né? Vou fazer a área até o 4. Tudo bem? Daí eu faço a área de um triângulo. E a área de um triângulo eu sei, e você sabe, eu sei que você sabe, que é base vezes altura sobre 2. A base, quem que é? A base vale 4. 4 o quê? 4 kV. Então é 4.000, tá? Então eu vou colocar lá. A área, que é a energia, é 4.000, que é a base, vezes a altura. E a altura aqui vale quanto? A altura vale 0,10, né, prof? Isso, 0,10. Então eu vou colocar aqui 0,10 é 0,1, né? Só que com um zero a menos. Tá, então vou deixar 0,1 mesmo, que é a mesma coisa, sobre 2. Povo, 4.000 sobre 2 dá 2.000. 2.000 vezes 0,1 dá quanto? 200, né? A área vai ser igual a 200 joules, letra C. Isso. Beleza, povo? Então tá aí, uma revisão massa sobre capacitores. Eu só preciso que você lembre mais uma coisa. Quando eu associo capacitores em série, povo, quando eu associo capacitores em série, como que a gente faz para juntar eles? É a mesma coisa de resistores, só que diferente, né? Ó, capacitores em série, C1, C2, C3. Características, se liga, ó, em série. Características, a quantidade de carga que chega em C1 é igual à quantidade de carga que chega em C2, que é igual à quantidade de carga que chega em C3, que é igual à quantidade de carga total. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, U1 mais U2 mais U3 tem que dar igual ao total, certo? Tudo bem? Lembra disso aí? Beleza. E se eu quiser juntar os três caras, o que eu faço? Daí eu acho meu capacitor monstrão, bichão. Como que eu faço isso? 1 sobre SEC é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Professor, oi, não tá errado, não? Não, não tá não. Ele é exatamente o contrário de resistores, tá? Resistores em série, soma. Capacitores em série tem que fazer a soma dos inversos. Então cuidado. É só essa diferença, né? Entre capacitor e resistor, é só essa diferença. E se tiver em paralelo, daí que se faz? Q1 mais Q2 mais Q3 tem que dar igual ao Q total. Paralelo é tipo assim, né? Tem um aqui, um aqui, outro aqui, né? C1, C2, C3. Daí, a soma das cargas tem que dar igual ao Q total. E os U's, prof? Em paralelo, você já sabe, né? Paralelo, U1 igual U2 igual U3, que é igual o total. E finalmente, ó, só para fechar, para juntar tudo, SEC é igual a C1 mais C2 mais C3. Então, se for em paralelo para juntar, é só, bum, somar. Show? Tudo bem?
Então fica aí a dica para vocês. Tem que lembrar desses casos aí, tem que lembrar pra gente falar sobre circuito RC, para resolver questões de circuito RC, tem que lembrar disso aí, tá? Valeu, até a próxima. Professor André Asca por aqui. Tchau!